Olá, tudo bem? Começando mais um episódio do Podcast com Prefeitos, aqui do RIC Podcasts. Nosso convidado de hoje é o prefeito de Toledo, Beto Loniti, que gentilmente atendeu o nosso convite. Prefeito, obrigado pela presença. Mark, estou muito honrado de estar aqui. A gente acompanha as tuas incursões e que bom que você abre esses espaços importantes para a gente conversar e as pessoas conhecerem um pouco mais o que a gente faz, quem a gente é. Sempre pensando em melhorar a vida de pessoas. Prefeito, estava conversando aqui um pouquinho antes de gravar contigo, e o senhor fala muito de educação, até o seu olho brilha quando fala de educação, falou que a gestão é focada nisso. Queria entender, começar esse bate-papo entendendo o que é essas escolas conectadas de Toledo. Maravilha. A educação, primeiramente, tem que ser olhada como uma política importante em todos os governos. Não existe outra política tão importante quanto essa. Claro que a saúde e os outros tantos compõem esse rol. Mas a educação tem que ser tratada como uma política libertadora, de inclusão, de encantamento e uma política que é e sempre foi e continuará sendo uma política de desenvolvimento socioeconômico. Por isso que nós falamos tanto em educação. Em Toledo a gente tem feito uma ação muito transformadora na educação. Primeiro, com a valorização daquele que ensina, do professor, colocando a criança ao centro das decisões, daquilo que se toma como viés de construção de uma educação de excelência, Mark. Prefeito, e essa conexão nas escolas, o que ela é exatamente? Porque ela é física, mas ela também é didática, emocional, ela é um sistema de medidas. É um sistema, como a gente chama lá, um ecossistema inovador. A gente trouxe esse programa Aluno Conectado justamente para compor ferramentas que contribuam. Você viu que eu falei do encantamento. Quem encanta essas crianças? Hoje, o livro didático lá em Toledo é valorizado, é livro didático de qualidade. O quadro negro, o giz, o apagador são fundamentais nesse processo de aprendizado, de leitura, de letramento. Mas as questões que envolvem a conectividade de UTI são fundamentais à adaptação a este ambiente real de inovações. Por exemplo, todas as escolas de Toledo têm laboratório de informática, laboratório de robótica, quase todas têm laboratórios de ciências. As salas de aulas, quase 500, têm Smart TVs conectadas com a possibilidade de ensinos imediatos pelo professor. Cada professor com um notebook. Os alunos têm o seu tablet. Nós temos as impressoras 3D, que são encantadoras. Por exemplo, numa aula de ciências, por exemplo, lá do 4º, 5º ano, o professor fala dos órgãos do ser humano, imprime, por exemplo, coração humano, vai lá na impressora, imprime e ele vai apalpar, vai saber como que é o formato disso. Então, tem esse processo bem presente da real situação que são as coisas dentro dessa conectividade. E uma coisa fundamental para que isso tudo contribua com o aprendizado da criança e com as famílias é que os professores precisam ter constante espaços de formação. Por isso a gente tem também convênios com universidades, especialmente com as públicas, Unioeste, Universidade Federal do Paraná, o Instituto Federal do Paraná. Para quê? Para justamente nesta proposta transformadora fazer com que as nossas crianças compreendam esse mundo dos saberes, mas também com o professor tendo toda a formação para sim daí termos essa educação de excelência que buscamos. Eu tenho dito, Mark, o seguinte, é fundamental que nós, nos espaços territoriais municipais, por isso que eu sou um municipalista convicto, a vida da pessoa acontece no município. E nós, prefeitos, temos uma grande responsabilidade de estabelecermos transformações territoriais. Para quê? Para contribuir, inclusive, com o território maior do Estado, do país. Construir uma nação a partir dos territórios municipais é papel do prefeito, do seu vice-prefeito, do seu governo, conectado com a Câmara Municipal. Aí você consegue estabelecer os princípios das coisas que dão certo. E é isso que a gente está fazendo lá pela educação. Quando você vê um cavalo encilhado, como diz lá no meu Rio Grande do Sul, passando como um investimento do Bioparque, por exemplo,
que é privado, mas que teve todo o apoio do poder público, e lá naquele espaço, já agora, está acontecendo, mas para a década futura e a segunda década, ter espaços para futuros cientistas. De onde serão esses cientistas? Nós não podemos esperar que venham da China, de São Paulo, do Rio, do Ceará. A gente tem que tê-los aqui. E é isso que a gente está fazendo junto com as forças que gostam, fazem política de educação séria. Por isso, também, nesses aspectos, não perder as oportunidades. Dar qualidade de vida para as pessoas perpassa por decisões fundamentais de escolha de governo, de orçamento, de investimentos. E é isso que a gente tem feito em Toledo. Sobre o Bioparque, a proposta é fazer um Vale do Silício aqui na América Latina, né? É uma proposta ousada. É um parque privado, né? Investimentos privados, mas como o município vem ajudando nessa ideia? Olha, eu vou dizer o seguinte, o município de Toledo, por todos os prefeitos que já passaram por lá, todos nós temos clareza, e as lideranças políticas, de que os ambientes que são favoráveis ao crescimento econômico, junto com o desenvolvimento, nós temos que apoiar. E é isso que está sendo feito. O Bioparque é uma ferramenta de transformação territorial brasileira. Ela é um centro de pesquisas que oportuniza, inclusive, a jovens empreendedores e outros tantos que já estão com a musculatura mais, digamos assim, reforçada para investimentos, mas ela está integrada a esse ecossistema econômico de produção. Veja só, Toledo é o maior produtor de alimentos do Paraná e um dos maiores do Brasil. Lá a gente produz suínos, aves, peixes, leite, grãos. Nós temos uma cadeia completa. Tu planta o milho, o soja, transforma em ração. Aliás, 5% da ração brasileira é fabricada em Toledo. É um universo grandioso. E nós temos, então, a produção da proteína, que é transformada nas indústrias. Temos uma cadeia do modal de transporte rodoviário eficiente que faz a conexão para o mercado nacional e internacional. Então, esta condição econômica precisa ter o quê? Ciência cada vez mais colocada ao seu meio, para que o seu desempenho possa ser fazer mais com menos recursos. E o Bioparque tem uma proposta nesta grandeza. Por isso que a gente também, por este viés, conexão com o Bioparque, veja que eu uso muito essa palavra conexão, porque de fato precisa ter. Bioparque, prefeitura, estabelecendo discussões com setores que têm boas ideias e propostas, nós vamos avançando cada vez mais. Olha só, a gente criou o InovaMeet, é o segundo ano que estamos fazendo. Já se tornou, no segundo ano, um evento internacional. Com o InovaMeet, com o Bioparque, com os interesses convergindo, os propósitos, nós atraímos a Embrapa para Toledo, que terá, dentro dessa perspectiva, a presença da Embrapa Suínos e Aves e de Peixes, né? A tilápia, que é um mercado que está muito em crescimento, que precisa ser pesquisado, e a Embrapa tem uma pesquisa espetacular que é melhorar a genética, porque da tilápia se aproveita 33%, o demais vai para farinha, né? O que se precisa é aproveitar esses 66% de matéria para a produção de alimentos e de transformação, isso em dinheiro, botar dinheiro no bolso do produtor. Por isso a ciência tem de estar o tempo todo junto nas decisões que um prefeito possa tomar, é isso que a gente tem feito lá. Agora, prefeito, olhando de fora, até uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente que vai assistir, escutar esse podcast também tem. A primeira vez que eu ouvi falar de Toledo, a gente lembra de Cascavel, que é a cidade maior do lado. Perfeito. E Toledo conseguiu, mesmo ao lado de uma cidade grande, um polo regional grande, se transformar, por exemplo, em um polo universitário. Como é que foi isso? Como é que é esse histórico? Eu vou te falar o seguinte, eu acho que primeiro, e o sucesso das coisas, perpassa pela maturidade das pessoas. Aqui na região, a gente conseguiu maturidades, saber conversar e estabelecer princípios de complementariedade, convergências de propósitos. Eu vou chegar nesse polo universitário, mas antes eu vou resgatar uma situação que podia ter falado antes da outra pergunta que tu fizeste. Por exemplo, o programa Oeste em Desenvolvimento
Tem muita gente de Toledo, tem muita gente de Cascavel, mas tem muita gente de toda a região, de Foz, de todos os municípios, que discutem as câmaras técnicas há uma década, soluções, ideias e apontamentos para a academia, para gestores e para próprias empresas, cooperativas, etc. Essa maturidade, ela não acontece no estalar de dedos. Ela vai se consolidando aos poucos, através de lideranças que estejam abertas a compreender disso, que você fazer de forma isolada, você pode até fazer, só que você demora demais. Se você faz junto, você antecipa o futuro. E essa maturidade foi atingida com Cascavel, com Toledo especialmente. A rivalidade do futebol não existe mais. Eu ia perguntar isso. Não existe. De verdade mesmo? Não existe. Se existe é dentro da quadra e não perpassa por outras decisões que são fundamentais na vida dos dois municípios. Mas o clássico da soja ainda existe, então. Existe. O problema é que nós estamos numa outra chave, né? Eles já estão um pouco acima. Então, veja só, conforme estava falando, esse polo universitário que temos são 10 universidades. São 3 universidades públicas. A Universidade Federal do Paraná, concurso de medicina que eu tive a honra de trazer enquanto prefeito em 2013 e 2016. Já temos 60 médicos formados, agora temos acadêmicos todo ano, 360 médicos sendo oferecidos para a região, para o Brasil. Universidade Federal Tecnológica, importantíssimo essa conquista técnica da engenharia que transforma os espaços. E a UniOeste, que é uma estadual, além de outras públicas. E Cascavel também é a mesma situação. Toledo se destaca como polo universitário pela qualidade das suas instituições. Também por aquilo que oferecem em sua estrutura urbana, de parques, de mobilidade, de casas do ponto de vista cultural, etc. Então, todo esse contexto e esse conceito de vida territorial municipal perpassa nessa decisão assim, da integração entre Toledo e Cascavel. E isso, para nós, está muito resolvido. Por exemplo, o prefeito Paranhos. O prefeito Paranhos é uma liderança política que precisa ser reconhecida. Eu até disse a ele, no encontro da MOP, eu falei, Paranhos, você precisa definir aquilo que tu queres, porque nós do Oeste precisamos ter uma voz que ressoa dentro dos corredores de palácio, de assembleia, com a fortaleza que é econômica e socialmente esse Oeste. E o Paranhos, no momento, tem que ser enaltecido como esta liderança, sem nenhuma ciumeira ou vaidade de quem quer que seja. Tu veja, quando foi falado na história dos 70 anos dos municípios, um prefeito de Toledo defendendo a liderança por sua força, seu vigor como força política. Eu não tenho como não falar disso, porque de fato ele o é. E por que nós não ajudarmos e contribuirmos para ter o Paranhos em um espaço maior no estado do Paraná? É colocar as nossas energias, Mark, em coisas boas. Quando a gente deixa de gastar tempo, olha o que eu estou dizendo, gastar tempo em coisas que não são positivas, que não produzem o bem, e pegamos esse tempo e investimos em coisas boas para produzir especialmente sentimentos que são da gratidão, do amor, do perdão, da empatia, você vive feliz, satisfeito e você ajuda muitas pessoas do bem a transformar mais. Prefeito, quero aproveitar esse gancho, não vou voltar a falar de Toledo daqui a pouquinho, mas eu quero aproveitar esse gancho que o senhor deu, né? O senhor é um prefeito, um político que pensa muito a região como um todo, né? E é um municipalista, né? Eu confesso que eu gosto dessa ideia, porque as pessoas vivem na cidade, né? Eu uso a rua da cidade, eu uso o posto de saúde da cidade, o ensino público básico é a professora da cidade. Eu não vivo na União, ninguém vive na União, né? Ninguém vive no Estado, né? São ficções jurídicas, nós vivemos na cidade. Mas o Brasil tem uma lógica tributária perversa, porque o município fica com menos dinheiro e, né, o senhor deve ter ido várias vezes para Brasília com o pires na mão, literalmente boné na mão. Com certeza. Como é que o senhor vê isso? Tem jeito de mudar isso? Como é que o senhor estuda essa questão? Tem jeito de mudar por vontade política e percepção de suas lideranças. Quando o político não pensar só nele, ele pensar no coletivo, é possível. Vou dar um depoimento aqui bem claro. Eu fui no Rio de Janeiro fazer visitas porque estamos prestes a abrir o hospital regional.
O governo federal não quer tocar, o governo do estado não tem condição de tocar. O que restou para nós? Pedir autorização da Câmara, numa sessão onerosa, para licitar de uma empresa de filantropia tocar o hospital. Eu fui para o Rio, já está em fase de homologação. Eu falei, eu quero ir lá ver como é que esses caras fazem. Fui lá, voltei muito feliz, porque eu vi que quando se tem gente competente nos setores que precisam, evidentemente, de esforços hercúleos para a solução, você consegue resultados. Por isso eu defendo em algum instante, não totalmente o afastamento do Estado, mas que a iniciativa privada possa, evidentemente, colocar os seus saberes para contribuir na gestão pública. Então, voltando aqui, as questões territoriais de solução são, sim, pelo território. E a concentração de recursos deixa o município capenga, o primo pobre, como você já deve ter ouvido falar ou já falou. E nós sofremos com isso. Não é o prefeito que sofre, é o munícipe que sofre. É a mãe que precisa ter o CMEI em tempo integral, que os prefeitos não têm recursos para fazer e sofrem. É no posto de saúde, é na mobilidade urbana, é no programa de apoio à produção que se possa ter com os produtores de alimentos ou industriais, enfim. Nós sempre estamos numa dependência. Eu vou lhe dizer o que eu penso sobre a questão macro. Isso é utopia, mas eu gostaria que não existisse reeleição. Eu gostaria que as eleições fossem unificadas, que tivéssemos 6 anos de mandato e que o executivo e para o legislativo que no máximo 3 sequências, 2 já estaria de bom tamanho e a pessoa teria que ir galgando os postos na política para abrir espaço para a liderança. Tem muita gente boa, Mark. Tem muita gente boa. Vou falar 3 vezes para ficar registrado. Muita gente boa que quer fazer política séria. Mas às vezes você esbarra no interesse de um grupelho ou individual que não deixa avançar. Isso é nocivo para a vida brasileira. Os municípios que dão certo é porque tem prefeitos, gestores que estão dentro da perspectiva de uma política inovadora. Nós temos que aprender a fazer política com P maiúsculo, com letras maiúsculas, porque daí você fica mais satisfeito como agente político e as pessoas têm tudo à sua disposição no tempo que precisam, da forma que precisam e na quantidade que precisam. Prefeito, o senhor é um homem de mercado, é um empresário. Como é que é fazer essa transição para o poder público? O senhor tenta levar práticas do mercado para a gestão pública? Sempre. Por isso que o meu governo é um governo que sou criticado, inclusive, por agentes políticos do meu governo, como um governo muito técnico. O que eu penso é o seguinte, Mark. Nós precisamos entregar. A gente precisa fazer e entregar. A decisão do voto é daquele que vai votar no dia da urna ou ir construindo ao longo do tempo. Se eu faço só política, eu não entrego as coisas. Eu só faço aquilo que alguns querem. E aquele que quer contentar a todos, nada faz. Então você tem que ter, evidentemente, aquilo que é necessário da política dentro da gestão e aquilo que, evidentemente, é técnico. Veja só, se tu olhar para dentro da minha Secretaria de Saúde, lá só tem técnico, só, não tem um agente político. Porque quem sabe fazer saúde pública é aquele que está lá no cotidiano. Se tu for para dentro da assistência social, quem sabe fazer assistência social é aquele que conhece radicalmente as leis que preconizam SUAS. Quando você trata da perspectiva da educação, quem tem que fazer? É gente que é da educação e é técnico. E assim vale para outros setores. Por exemplo, a infraestrutura, que é o lugar onde os prefeitos alojam os seus parceiros políticos. Eu tenho dentro dessa secretaria gente que trabalha, gente que entrega. E eu tenho secretários, inclusive, que foram indicados pela Associação Comercial, que foram meus adversários na campanha política. O senhor indicou adversários? Está trabalhando comigo, conheceu o prefeito e agora estamos muito ligados e buscando novos momentos para entregar serviços à população. Então, assim, o que a gente precisa é compreender essa dinâmica de um novo país que se iniciou há algum tempo,
com empresários jovens de 35 a 45 anos que viram que a política é uma ferramenta transformadora e de velocidade de transformação mais rápida e querem contribuir. E aqueles que são assim são sempre bem-vindos onde eu estou. É desta forma que eu tenho trabalhado. Prefeito, falar sobre ambiente de negócio. Toledo tem muitas vagas de emprego disponíveis, né? É um oásis no meio de uma crise econômica sem precedentes, né? Boa parte do mundo, pós-pandemia, não conseguiu se recuperar ainda. Como é que é esse segredo? E o ponto 2, vira um problema também, né? Porque tem posto ocioso e a cidade não anda. Como equalizar isso? Nós temos um problema muito sério de empregabilidade. O que a gente precisa fazer? O empresário tem ciência que ele precisa da mão de obra. Em algum instante também ele precisa dar um passo seguinte, melhorar um pouco o rendimento do seu empregado. O Poder Público Municipal de Toledo tem feito a sua parte no sentido de oportunizar a ação efetiva para aqueles que querem empreender. Nós criamos a lei Toledo é Mais Negócio. Não tem, Mark, nenhuma lei de incentivos a investimentos no Paraná que seja igual a de Toledo. Você que está nos ouvindo e é empresário aqui, pesquise lá, Toledo é Mais Negócio, você vai gostar de ir para lá. A gente quer que você vá. E o desafio nosso lá é o seguinte, veja só, nós temos o Sistema S, que oferece cursos de formação. Agora eu não posso contratar como prefeito aquele curso que eles querem oferecer. Eu tenho que fazer o processo inverso, eu tenho que ir lá dentro da empresa, perguntar para o industrial, para o cara que precisa da mão de obra, o que você precisa de formação de mão de obra? E a partir dele, ir lá no Sistema S e dizer assim, você é meu parceiro, só que eu quero curso de soldador, por exemplo. Consigo o curso de soldador, nós vamos comprar 50 vagas, tantas horas de curso, a gente vai formar. Falo do soldador porque isso aconteceu. Todos que fizeram o curso saíram empregados ou avançaram, né, na empresa que estão. Então, o que acontece? Esses desafios são bons desafios, são bons problemas a serem resolvidos. E a gente tem enfrentado muito. Por isso, por exemplo, assim, conectar a questão econômica com a proposta de educação. Hoje, uma máquina agrícola, ou um aviário, ou um chiqueirão, como a gente chama lá, tudo ele é tecnificado. Alguém tem que saber mexer nas máquinas, no computador, todo esse processo eletrônico e de conectividade e TI. Então, as pessoas precisam estar bem informadas. Por isso, formar gente lá na escola, para que também, quando surgir essas oportunidades, no futuro, se ter. Então, a gente busca criar esses ambientes. Tu falaste que é um oásis. Não é tanto assim. Temos muitos problemas, mas é muito melhor do que muitos outros espaços brasileiros que poderiam dar certo e não dão por conta da ação efetiva, da falta de ação efetiva de prefeitos e de empresários. Toledo tem esse ambiente favorável. E uma outra coisa que favorece isso, vou lhe dizer aqui, e você já, pela primeira vez que estamos nos conhecendo, já deve ter constituído uma imagem desse que está te falando, desse prefeito. Eu tenho comigo uma situação que a gente precisa estabelecer bons vínculos. A gente tem que criar ambientes harmônicos. Não é possível um gestor se conflituar com a classe produtiva. Não é possível um gestor, por conta de questões políticas ou ideológicas, entrar em rota de colisão. Isso tem que ser deixado de lado enquanto você é gestor. E é isso que faz evoluir. As pessoas compreenderem que em ambientes de harmonia traz prosperidade. Quando você tem harmonia, prosperidade, você traz satisfação e felicidade. E aí você traz todo esse ambiente de negócios e você estabelece assim uma outra conexão que cada um nós temos é acreditar em alguma coisa. O recurso financeiro, a economia, ela tem de estar a serviço da vida. Aí sim, os ambientes são favoráveis e a gente vence os desafios da empregabilidade, da educação, da saúde, da segurança e consegue colocar energia e tempo naquilo que é bom. Prefeito, o oásis que eu me referi é em relação às vagas de emprego, Sim, né? Exatamente. Em outros lugares faltam. Mas, por exemplo, tem problemas, o senhor mesmo falou. No cartão postal da cidade, por exemplo, tem um prédio lá na península que está abandonado. Qual que é a proposta da gestão para resolver esse problema? Mark, você não poderia ter feito uma pergunta tão bonita quanto essa. Lá, de fato,
está e realmente é necessário admitir, abandonado. Mas não mais será, porque lá nós vamos... O próprio Lerner, quando criou a Usina do Conhecimento, e olha, eu era vereador quando a gente permitiu a construção daquele prédio lá. Nós vamos fazer lá um ambiente de pesquisas para conveniar com a Universidade Federal do Paraná, que tem um compromisso de abrir espaço para outras universidades, para constituir um elemento fundamental de mostrar que a educação ela tem que estar ao centro. E Toledo estará e é desta forma que a gente age. Lá vai ser um centro de pesquisa para crianças, jovens, adolescentes e também pessoas adultas que queiram buscar aprendizado. Vai ser um ambiente muito bom e que para o próximo ano, certamente, tudo isso será resolvido. Não mais será abandonado. Vai ser o símbolo daquilo que uma nação precisa ter. Investimentos em educação para fazer o crescimento socioeconômico. Prefeito, não quero terminar esse bate-papo sobre Toledo sem falar sobre mobilidade urbana. Aí tem 2 pontos principais. Primeiro, como é que está a questão do transporte urbano, coletivo, né? Houve uma redução da tarifa, o sistema está sustentável? Foi bravata de político ou não? O sistema está funcionando normalmente? Na verdade, na pandemia houve um problema brasileiro, tanto que o governo fez alguns repasses para as empresas concessionárias. Toledo não foi diferente. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei esse ambiente que não era favorável a ter um transporte de qualidade, porque um desencaixe estratosférico para a empresa e com passageiros não indo para o sistema. A gente chamou eles e eu me permitiu usar um termo que eu sempre uso. Bodegueiro sempre sabe negociar, né? Então, a gente que veio do mundo dos negócios, sentamos com a empresa, estabelecemos um modelo e a gente criou, então, o Toledo é Mais Mobilidade. Aporte de recursos, com apoio da Câmara, estabelecemos o patamar de 4,30 na passagem, fomos reduzindo. Hoje ela está a R$ 3,50, com o aporte de recursos. Eu tenho clareza que com um transporte público de qualidade nós melhoramos a vida das pessoas muito. Aquilo que nós economizamos em, por exemplo, recuperar alguém que sofre um acidente de motocicleta, por exemplo, que foi feito um cálculo assim superficial, gasta-se R$10 mil para a recuperação de alguém que tem fratura de acidente de moto. Eu boto isso dentro do sistema público de financiamento, eu consigo atrair gente, mas ele tem que ser de qualidade, tem que ter hora certa, tem que ter bons ônibus, tem que ter todo um conjunto que atenda e seja atrativo para as pessoas deixarem a moto ou o carro em casa. Essa é a concepção que temos. Dentro disso, a gente também ajuda e auxilia aqueles que precisam. Por exemplo, tem gente que falta na fisioterapia por não ter R$10 para ir para passagem do ônibus fazer isso. Nós apoiamos, damos o passe social e aquelas consultas, em tese, eu não tenho gasto. Eu boto esse dinheiro para dentro do transporte. E agora mandei para a Câmara Municipal, está sendo apreciado. Eu quero estabelecer uma tarifa simbólica para o transporte público em Toledo. Eu não sei se consigo, mas estou pedindo autorização para a Câmara de chegar a R$2 a tarifa. Claro que o aporte será muito maior, mas o que a gente quer, num primeiro momento, é que ela não suba. Hoje está R$3,50, se puder reduzir, vamos reduzir. E uma outra situação também é criar em Toledo a cultura de que quem estuda não paga transporte coletivo. Seja ele do ensino fundamental, seja ele universitário, ou seja ele da formação profissional. Porque a gente entende que quanto mais gente estudando, tanto melhor o desempenho da economia. Então, o transporte público, a mobilidade urbana, tem muitos conceitos econômicos e sociais que precisam ter, sim, o apoio da prefeitura. Não sou defensor do transporte público gratuito. As pessoas precisam pagar para fazer a sua mobilidade, mas num preço justo e com qualidade. Prefeito, para terminar, pedágio é um tema sensível para a região toda aqui. O senhor é presidente da AMOP, que é a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. É um tema que mexe aqui com quem vive em Toledo, mas também quem vive em Cascavel. E o novo contrato está aí, o novo modelo está aí. Como é que o senhor está vendo tudo isso e quais
qual vai ser a postura, agora eu pergunto para o presidente da AMOP, qual a postura da AMOP em relação a isso? Nós vamos discutir isso dentro do colegiado de prefeitos. O Paraná, em alguns trechos, precisa sim o pedágio com qualidade, com preço justo e com os serviços que atendam à demanda do setor produtivo e daqueles que ocupam e são usuários das rodovias. Falando como presidente da AMOP, eu quero... É um tanto meio contraditório isso, mas é necessário eu falar. O presidente da AMOP repercute aquilo que o colegiado de prefeitos define. O Beto Luniti, prefeito de Toledo, em 2 expressões só, é contra o pedágio Toledo-Cascavel. E como resolver, prefeito? Pela política, pelo convencimento, por aquilo que de fato é a realidade Toledo-Cascavel e as demais trechos de rodovia do estado do Paraná. Beto Luniti, prefeito de Toledo, também presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Obrigado pela conversa. Eu fico grato pela honra que tu nos dá. Sucesso a você, Marco. Estou encantado com o formato que você faz o teu podcast. Vai em frente que está aí o sucesso da comunicação. O papel de vocês é informar, formar e falar sempre a verdade, que é o que você faz sempre quando eu tenho a oportunidade de te escutar. Obrigado, prefeito. E a gente volta no próximo episódio com mais um prefeito aqui do podcast ZIC. Até lá.